Esse vídeo tem o objetivo de esclarecer e informar o cidadão comum, o trabalhador, deixando de lado o uso tradicional da linguagem intelectual do meio jurídico, trazendo uma linguagem simples, acessível e de fácil interpretação ao trabalhador, com o objetivo de levar o conhecimento dos seus direitos trabalhistas sem qualquer cunho científico ou para a comunidade jurídica. Vamos lá. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, advertido ou cobrado, principalmente no ambiente de trabalho. Porém, toda empresa conta com imposições e cobranças que são comuns, considerando a responsabilidade de cada funcionário e o poder de direção do empregador. Ocorre que, em determinadas situações, esse comportamento do assediador passa a ser frequente e acompanhado de condutas que humilham, causam constrangimento ou um estresse excessivo ao funcionário. É justamente aí que nasce uma prática que deve ser amplamente evitada, o chamado assédio moral. Embora esse tema ainda seja confuso para muitos empregados, a prática do assédio moral tem sido cada vez mais comum no ambiente de trabalho. Se você ainda não conhece quais situações podem ser consideradas como assédio moral e como se proteger dentro da empresa e através da justiça, vale a pena assistir esse vídeo até o fim. Aqui eu vou trazer conceitos, como o assédio se dá na prática, as condutas que devem ser realizadas para se proteger, enfim. Vamos lá. Partindo do início, o que é o assédio moral? A maioria dos empregados acredita que o assédio moral se resume a ameaças, piadas, insultos e outros tipos de constrangimento. No entanto, práticas como instruções imprecisas para a execução do trabalho, sobrecarga de tarefas, cobranças de metas excessivas, isolamento do funcionário e até mesmo restrições quanto ao uso de banheiro podem ser consideradas como assédio moral. Em geral, para que o assédio moral seja reconhecido, é necessário que a conduta seja repetitiva, funcionando como uma espécie de perseguição. Dessa forma, a situação deve ser praticada mais de uma vez pelo assediador. No entanto, sempre é necessário avaliar cada caso concreto. Mas guarde essa expressão, reiteração, repetição da conduta. São situações que podem caracterizar o assédio moral, como um chefe que dá um prêmio público ao empregado de pior funcionário do mês, ou até mesmo outro funcionário de mesma hierarquia que coloca apelido no colega de trabalho. Se nessas situações existir o objetivo de inferiorizar, isolar, constranger, humilhar e perseguir, causando um abalo físico ou psicológico no empregado, existe grande possibilidade de se caracterizar o assédio moral, ainda que a conduta não seja tão frequente. Ocorre que, na prática, a criatividade dos assediadores supera essas descrições, e exemplos como esses ditos são importantes. É importante o empregado sempre consultar um advogado especialista na área trabalhista, que poderá lhe esclarecer se a situação vivenciada pode configurar ou não o assédio moral. O que não é considerado o assédio moral? Toda empresa possui determinadas imposições, cobranças e avaliações de seus empregados. Essas condutas são bastante comuns e não se configuram como assédio moral. Antes de denunciar ou mesmo entrar com uma ação judicial, o empregado deve ter clareza sobre aquilo que é e o que não é considerado assédio moral. Quando a empresa transfere um funcionário de posto em decorrência de uma prioridade institucional, por exemplo, não é considerado assédio moral. Da mesma forma, uma exigência com relação à execução do trabalho ou ainda chamar a atenção por um comportamento inadequado do funcionário não é considerado como assédio moral. Além da prática ser reiterada, é necessário que exista a humilhação, o constrangimento ou mesmo a inferiorização
do funcionário para que seja reconhecido o assédio moral. Situações como passar tarefa, dar instruções erradas, com o objetivo de prejudicar, expor o funcionário publicamente, fazer brincadeiras ou críticas em público, forçar a demissão do funcionário, proibir colegas de trabalho de conversarem com ele e até impor horários injustificados são exemplos de situações que configuram assédio moral e merecem providências da empresa. O assédio moral ocorre apenas entre superior e o seu subordinado? Outra ideia muito equivocada, que muitos empregados possuem sobre o assédio moral, é que ele só ocorre entre superior e o subordinado. No entanto, esse tipo de assédio também pode ocorrer entre colegas de trabalho e até mesmo entre o subordinado contra o seu superior. A questão do assédio não está ligada à hierarquia, mas sim à dignidade do trabalhador. Assim, qualquer conduta que seja reiterada e fira a dignidade do trabalhador, mesmo que praticada por funcionário da mesma hierarquia, pode ser considerado assédio moral. Eu estou sofrendo assédio moral no trabalho, o que eu devo fazer? Sofrer assédio moral dentro da empresa é uma situação bastante delicada, porém é necessário que o empregado saiba reconhecer as situações que configuram o assédio, bem como a melhor forma de se proteger. Primeiramente, é importante que a vítima resista às ofensas, buscando não reagir. Também é importante que o empregado anote as datas, horários, o nome do agressor, o nome de outras pessoas que presenciaram o ocorrido, bem como o conteúdo dessas conversas. Procurar a ajuda de colegas que testemunharam o fato ou mesmo sofreram os mesmos constrangimentos também é uma boa estratégia. Para não deixar que a situação fique ainda pior, evite o máximo conversas particulares com o agressor. Procure manter a comunicação, seja via e-mail, mensagens ou na presença de outras pessoas. Busque documentar essas situações. Outra providência a ser tomada é buscar o RH ou a ouvidoria da empresa e relatar o ocorrido. Caso a empresa não tome providências, é possível que o empregado relate o assédio sofrido ao sindicato, ao Ministério Público do Trabalho, à fiscalização do trabalho por meio dos auditores. É importante que a vítima tente coletar o máximo de provas possíveis para comprovar o assédio. Isso pode ser feito, como dito, por e-mails, testemunhas, gravações ambientais promovidas pelo empregado através do seu telefone celular. São exemplos. A ação judicial é uma medida que deve ser tomada. Procure um advogado especialista na área trabalhista e de preferência, antes de você se desligar da empresa. A empresa ela é responsável pela conduta assediadora do seu empregado? Em todos os casos, a empresa responde pela conduta assediadora do seu empregado, preposto, seja quem for, já que é dever da empresa promover um ambiente de trabalho saudável para seus funcionários, bem como ela deve realizar práticas de conscientização contra o assédio moral. Como comprovar que estou sofrendo assédio moral? Ao identificar que pode estar sofrendo assédio moral, é importante que a vítima tente coletar o máximo de provas, como a gente disse lá em cima. Por se tratar de uma conduta reiterada, é ideal que a vítima nunca esteja sozinha com o assediador. Outros funcionários que tenham presenciado o ocorrido podem servir de testemunha, para que seja comprovado na justiça. Outros meios, como dito, as mensagens de texto, e-mails, gravações ambientais, deve-se buscar ao máximo documentar, registrar essas situações para facilitar a prova. Comprovado o assédio moral, qual o direito do trabalhador? Caso o assédio moral seja comprovado em uma ação judicial, o trabalhador terá direito a ser indenizado pelos danos morais sofridos.
Segundo a legislação, será responsável pelo pagamento da indenização aquele que direta ou indiretamente causou o dano, ou seja, tanto o agressor quanto a empresa podem ser responsabilizados. O valor da indenização, contudo, é um tema bastante complexo, já que não existe uma simples regra para a gente medir a ofensa e o sofrimento causado à vítima. O juiz, ao determinar o valor, ele deve ter em mente a preocupação do dano sofrido pela vítima e a necessidade de punição da empresa, não podendo arbitrar um valor irrisório que não coíba outros funcionários de sofrer o assédio. Importante também que o valor da reparação do dano não promova um enriquecimento ilícito, ou seja, a indenização não seja muito superior, fugindo da razoabilidade. A vítima pode ainda ter direito à reparação pelos danos materiais, como tratamento médico, medicamentos, enfim, o que for necessário para seu estado físico e psíquico seja restabelecido. O assédio moral, sem dúvida, é um tema ainda muito nebuloso dentro e fora das empresas. Porém, o empregado que sofre esse tipo de conduta abusiva não deve deixar de buscar ajuda tanto dentro quanto fora da empresa, evitando que o problema se agrave e prejudique a sua saúde física e psicológica. Tentamos trazer aqui de uma forma simples e objetiva o que é o assédio moral, quem se responsabiliza e consequência da sua prática, e principalmente o que se deve ser feito para coibi-lo. Se você passa por isso ou conhece alguém, indique esse vídeo. Vamos juntos combater essa atitude inaceitável. No mais, deixe seus comentários aqui e vamos continuar combatendo esse mal.